Ora bem, muito bom dia então de novo. Antes de mais, chamo a atenção para o facto de estarmos a gravar esta sessão, como já devem ter recebido uma mensagem no vosso computador. Agradeço também que coloquem o vosso nome, apelido e o nome do agrupamento que estão a representar. E que mantenham o som desligado, o microfone, enquanto estiver outra pessoa a falar. Depois as outras recomendações eu acho que já toda a gente conhece, até porque estamos no terceiro dia das nossas jornadas. E por isso vamos então começar. Bom dia a todas e a todos, é um gosto estar aqui convosco, esta nossa sessão paralela, cujo tema é Educação Pré-Escolar e Planeamento e Avaliação. Tem o prazer e o gosto de contar com Maria João Cardona, que é professora na IES de Santarém e que tem colaborado com o Ministério da Educação em diversos projetos, nomeadamente como coordenadora da recente publicação Planear e Avaliar na Educação Pré-Escolar, em coautoria com a Isabel Lopes da Silva, com o Pedro Rodrigues e Liliana Marques, eu própria. Contamos também com a educadora Teresa, agora tenho aqui a Arminda, mas é a Teresa. Estranho, porque ontem mudei e isto não ficou gravado. Hoje temos a Teresa de Matos, que é do agrupamento Daniel Sampaio de Almada, que junto com a Arminda Almeida preparou esta parte de um relato da sua prática, e a Arminda veio na segunda-feira, a Teresa veio ontem e hoje, e por isso vamos contar também com ela, o que vai ser muito interessante. Ora bem, então, o planeamento e a avaliação tem sido uma das questões que tem suscitado muitos desafios, tanto aos educadores como até às direções dos agrupamentos. As orientações curriculares para a educação pré-escolar, que é o documento que orienta a construção e a gestão do currículo, articulam dois aspectos fundamentais, que é a pedagogia e o currículo, em que a pedagogia diz respeito ao como fazer para promover as aprendizagens das crianças, e o currículo incide sobre o que aprender, ou seja, os conteúdos. Estas duas dimensões são ambas muito importantes. Nós temos no capítulo do enquadramento geral um dos tópicos que se designa intencionalidade educativa, construir e gerir o currículo, que desenvolve precisamente os aspectos relativos ao planeamento e à avaliação. Apesar desta nossa atenção e cuidado com a pedagogia nas orientações curriculares, nós fomos percebendo que quando houve a apresentação, a divulgação das orientações curriculares para a sua implementação, durante as apresentações públicas, quando fizemos as oficinas de formação, fomos percebendo que havia, de facto, várias questões que foram também chegando à Direção-Geral de Educação e à Inspeção-Geral de Educação, com quem temos feito um trabalho conjunto, e percebemos a existência de práticas de avaliação incoerentes relativamente ao restante processo pedagógico e muitas vezes em contradição com os fundamentos e princípios explicitados nas orientações curriculares. Ora, este facto e também a solicitação dos educadores e dos professores da formação inicial e da formação contínua levou a Direção-Geral a decidir a elaboração de uma publicação que aprofundasse estas questões e apoiasse os educadores no processo educativo. Foi então editada a publicação Planear e Avaliar na Educação Pré-Escolar, que está disponível
na página eletrónica da Direção-Geral e cujo link a minha colega Conceição já o colocou no bate-papo. Então, nesta sessão, começarei por apresentar o que dizem as orientações curriculares sobre planeamento e avaliação. De seguida, a Maria João Cardona abordará a dimensão institucional no processo de planificação e avaliação, quais são também os primeiros desafios que se apresentam e, por fim, um relato de práticas por Teresa de Matos e um espaço também para questões e debates. Como veem, o tempo é muito curto e, por isso, vamos começar e tentar ter esse espaço também para debate. Então, nas orientações curriculares, o que é que nos diz sobre planear e avaliar? Diz-nos que para promover a aprendizagem da criança é fundamental planear para prever e antecipar o que é mais importante realizar. Mas diz também que planear não é só prever um conjunto de propostas a cumprir exatamente, porque estamos a falar de um currículo emergente, não é? Mas também estar preparado para acolher as sugestões das crianças e integrar situações imprevistas que possam ser potenciadoras de aprendizagem. Então, a planificação é significativa se for baseada numa avaliação sistemática, e a avaliação é útil se influenciar a planificação da ação e a sua concretização. Então, planear e avaliar fazem parte do processo educativo, são processos interligados e não podem ser separados. E por isso, tanto nas orientações curriculares como na publicação Planear e Avaliar, estas duas questões continuam a aparecer interligadas e não separadas. Ora, sabemos também que a avaliação na educação pré-escolar não tem qualquer função classificativa ou certificativa. As OCEP demarcam-se dessa visão tradicional de currículo e avaliação, atribuindo-lhe uma função essencialmente formativa. E, afinal, quais são as finalidades desta avaliação formativa? As finalidades são a avaliação para a aprendizagem, a avaliação como aprendizagem e a avaliação das aprendizagens. Quando falamos da avaliação para a aprendizagem, é uma avaliação que é suporte do planeamento, que é desenvolvido em ciclos sucessivos de avaliação, planeamento, ação e avaliação. A avaliação como aprendizagem é uma construção participada de sentido, é uma estratégia de formação para as crianças, porque elas participam também no planeamento e na avaliação, mas também é uma estratégia para o educador e para outros intervenientes, ou seja, a tal chamada avaliação formadora. A avaliação das aprendizagens é um balanço periódico das aprendizagens e dos progressos das crianças, os progressos mais significativos, porque os progressos e as suas aprendizagens são imensas e, portanto, o educador tem que ter o cuidado de selecionar e observar o que é mais importante no processo educativo daquela criança e que esta avaliação envolve também a própria criança e o grupo. No início do ano letivo, essa avaliação, este ciclo de avaliação, ação, planeamento, avaliação, inicia-se no início do ano letivo, que é esta fase que estamos neste momento, que está neste momento a decorrer, e que é uma fase muito importante, porque é quando o educador deverá elaborar o projeto curricular de grupo, que é, no fundo, o documento bilhete de identidade, como dizia a educadora Arminda, que esteve connosco, que sente que o projeto curricular de grupo é o bilhete de identidade do grupo dela, do grupo com quem ela está a trabalhar. E pareceu-me muito interessante
esta designação. Então, para a construção do projeto curricular do grupo, é necessário um conhecimento inicial de cada criança e do grupo, para que o educador defina as suas intenções para a ação, que se reflitam na organização do ambiente educativo e na abordagem articulada dos saberes contemplados nas diferentes áreas de conteúdo das OCEP. O projeto curricular de grupo tem em conta o projeto educativo do estabelecimento, do agrupamento, fundamenta-se nas orientações curriculares para a educação pré-escolar e tem que ter em consideração a caracterização inicial do grupo, que, na verdade, é a primeira avaliação que o educador realiza. E como é que recolhe essa informação? Alguém disse alguma coisa? Não. Como é que essa recolha de informação é realizada? Observa o que as crianças fazem e como interagem, ouve o que dizem e recolhe diversos trabalhos que as crianças realizam, identificando os seus saberes, os seus interesses e procurando perceber quem são as crianças que estão no seu grupo, não é? Como é que elas se sentem, como é que elas interagem, como é que estão integradas também, não é? Muitas vezes o grupo tem crianças que já vieram do ano anterior, outras vezes tem crianças que estão pela primeira vez no jardim de infância, mas mesmo as que vieram têm o seu tempo de integração no início do ano letivo e por isso esta fase é muito importante que o educador observe. É fundamental para poder responder às necessidades das crianças e dar uma resposta real ao que o grupo necessita. Neste sentido, recorre a estratégias que evidenciem as reais características e interesses das crianças, não se restringindo apenas à classificação por idades, X crianças de 3, X de 4, X de 5, porque não é suficiente para tomar decisões sobre as intenções pedagógicas que tem para o seu grupo de crianças. E também pouca informação recolhe se apenas fizer aquele preenchimento de fichas de avaliação diagnóstico que correm pela internet, que são iguais para todos, independentemente do contexto, e que também não acrescentam nada de interessante sobre o que é aquela criança, o que é aquele grupo. A caracterização do grupo, de cada criança e do contexto que as envolve, é então a base para a construção do projeto curricular de grupo. E este projeto deverá fundamentar e prever quais são as intenções pedagógicas que o educador estabelece, quais são as prioridades de aprendizagem para o seu grupo, questionando-se o que é essencial que aquelas crianças aprendam e porquê. Se ele é construtor e gestor do currículo, tem que o definir com fundamentação, não é? E tem que estar explícito no projeto curricular de grupo. Deverá também referir qual é a sua metodologia de trabalho, como é que vai orientar e organizar o processo educativo, explicitar as estratégias que vai utilizar, as situações que se propõe organizar, para poder promover as aprendizagens que já definiu como prioritárias. Outro aspecto também que deverá prever no projeto curricular de grupo é a organização do ambiente educativo, que é o suporte do desenvolvimento curricular e que também necessita de ser planeada como um contexto rico, estimulante e que favoreça a aprendizagem das crianças. Prever o trabalho de equipa é também fundamental, porque a educadora ou o educador não trabalham sozinhos, têm uma equipa
que trabalha consigo, que é também muito diversa, de acordo com o seu contexto, mas para que possa existir uma coerência no processo educativo que as crianças vivenciam, é essencial ter momentos de trabalho de equipa. Isso deve estar previsto no projeto curricular de grupo. Para além disso, outro aspecto muito importante e que às vezes não está claro, nem se prevê de início, é planear a própria avaliação. Como o planeamento e a avaliação estão sempre interligados, planear a avaliação é essencial para que ela se consiga concretizar, porque há muitos aspectos a ter em conta. É preciso planear, mas também avaliar a organização do ambiente educativo, para se poder ir reajustando de acordo com as necessidades do grupo, as aprendizagens e os progressos das crianças, o trabalho de equipa, o trabalho com os pais, a ação educativa e também prever como é que se vai comunicar a avaliação. Este esquema, no fundo, ilustra tudo isto que tivemos a ver do que é o projeto curricular de grupo e podem consultá-lo no livro Planear e Avaliar. Ora, a definição do projeto curricular de grupo tem que ser um documento claro, que é útil e orientador para a educadora, para as crianças e suas famílias, e não apenas um documento burocrático que se faz no início do ano e depois que se arruma e para o ano faz-se ali uns ajustes, não serve para nada um documento dessa natureza. O projeto curricular do grupo tem que ser um documento aberto que vai ser desenvolvido através de planificações periódicas que vão operacionalizar, não é? E que, dependendo da avaliação que vai sendo realizada, vai sendo revisto, vai sendo ajustado através dos tais ciclos de planeamento, ação, avaliação, ao longo do ano letivo. E, portanto, esse reajustamento também deve ser realizado. A comunicação dos processos e das aprendizagens que o grupo e cada uma das crianças realizam também fazem parte do processo educativo participado e é preciso também pensar como é que se faz essa avaliação, como é que se transmite a comunicação da avaliação. Não é apenas transmitir informação, mas também escutar, promover relações de confiança e de compromisso entre os vários intervenientes educativos. E aqui temos não só as famílias, como os outros docentes dos outros departamentos, não é? E também os órgãos de gestão. Quando se apresenta a comunicação da avaliação das aprendizagens e dos progressos das crianças, é essencial que os pais vejam retratados a evolução e o percurso da sua criança. Ou seja, uma avaliação, uma descrição ou uma avaliação, seja ela como for apresentada, tem que ser daquela criança, tem que pertencer àquela criança e não deve servir para outra. Por exemplo, quando temos avaliações em que têm já pré-definidas as aprendizagens ou por objetivos, ou seja lá pelo que for que seja organizado, com cruzinhas que adquiriu, não adquiriu, está em aquisição, será que nós conseguimos perceber o que é que aquela criança sabe, que progresso é que ela fez? Será que os pais, se não tiverem lá o nome da criança, conseguem perceber que diz respeito aos seus filhos? São essas questões também que nós vamos levantando ao longo da brochura e também nesse sentido, para ajudar os educadores a organizar a comunicação da avaliação, disponibilizamos algumas propostas na publicação do Avaliar e Planear. E agora vou passar à Maria João. Obrigada. Bom dia
Então, sim. Bom dia a todos e a todas, é um gosto estar aqui. Aí, só pedir à Liliana, falta o link da publicação ou não? Eu acho que não está. Já está no bate-papo que a Conceição colocou. Tá bom. Ainda não. Está bem, obrigada, era isso, porque já que estamos a falar da publicação, para toda a gente ter acesso, se não está disponível no site da Direção-Geral. Portanto, eu vou partilhar com vocês algumas questões, mais do ponto de vista institucional, para complementar, não é para complementar, é na sequência do que a Liliana já disse. E, portanto, há várias questões que se colocam. Planear e avaliar é difícil em qualquer nível de ensino. Na educação pré-escolar tem alguma, ainda particularmente, ainda mais difícil. O documento da SOCEP eu acho que está muito bem organizado, é uma base muito importante, um grande apoio, mas agora vamos ver a nível institucional e a nível profissional como é que ele é integrado. Foi nestas preocupações, como é que ele é posto em prática, foi estas preocupações que levaram à elaboração da publicação. A nível institucional há diferentes níveis de decisão. Está ali escrito no PowerPoint que há várias autonomias, nunca se falou tanto da autonomia como nos temos no presente, foi uma conquista. Atualmente, cada instituição educativa pode construir o seu próprio projeto, o que foi uma conquista. Agora, quando falamos de autonomia, temos de ter presentes que há vários tipos de autonomias que se cruzam e que se articulam e que se têm que complementar sem se atropelar. Por um lado temos a autonomia institucional, a autonomia a nível pedagógico, a autonomia profissional. Estas autonomias estão subjacentes, a definição tem subjacente a preocupação de não existir uma uniformização, não se fazer o mesmo em todo o lado. No fundo, a autonomia para que cada estabelecimento, cada profissional possa definir o seu próprio projeto de trabalho de acordo com as características específicas do seu grupo, possa definir de acordo com a sua identidade, do seu grupo, de cada criança e do grupo como um todo, de acordo com a sua identidade, como ainda há pouco a Liliana referia. Portanto, estão construídas as bases para poder estar na prática uma pedagogia diferenciada e existir efetivamente uma gestão flexível do currículo para todos os níveis de ensino e começando, como é evidente, na educação pré-escolar. As orientações curriculares, e chamam-se orientações curriculares já nesse sentido, não é um currículo pré-definido, são orientações que servem de base para a definição do projeto curricular do grupo. Há vários níveis intermédios de gestão, para além da direção, geralmente a nível do departamento, é um trabalho conjunto de reflexão e que são definidos entre colegas quais são as bases para a construção do projeto curricular do grupo. Há depois também os conselhos pedagógicos, há outros órgãos em que estão docentes de vários níveis de ensino. É outra preocupação que nós refletimos na publicação e que todos nós nos preocupamos é que de facto seja respeitada a monodocência que caracteriza a educação pré-escolar e também o primeiro ciclo do ensino básico. Não me cabe agora, porque o tempo é tão curtinho, falar nisso, vamos falar só do pré-escolar. De facto, há uma especificidade, a sua monodocência não pode ser contaminada pelo caráter disciplinar dos outros níveis de ensino. E isto reflete-se a vários níveis, nomeadamente a nível da gestão, organização, do ambiente educativo, como a Liliana já há pouco referenciou, e portanto que é diferente quando existe só um professor ou só um educador que tem que trabalhar todas as áreas disciplinares. Eu e portanto, vou pedir para passares para o segundo slide, Liliana, pode ser? Então,
Agora, há várias questões, preocupações que continuamos a sentir em todo o país e que é normal, é que, de facto, as orientações curriculares, como eu já disse, são orientações, mas que, na prática, às vezes há uma certa tendência a uma uniformização e a serem utilizadas da mesma maneira. Não é, foi isso que tentámos desconstruir na publicação que fizemos, que não pode toda a gente fazer o mesmo, que as crianças são diferentes, os grupos são diferentes, as instituições são diferentes, mesmo dentro da mesma instituição há diversidade e, portanto, o respeitar esta diversidade. Também outra preocupação é que planear e avaliar não seja uma mera tarefa burocrática, também já foi referida há bocadinho pela Liliana, não se tem que planear e avaliar porque sim, tem que se planear e avaliar porque tem que haver uma intencionalidade educativa. As bases da intencionalidade educativa têm subjacente todo o trabalho de planificação e avaliação que começa no projeto curricular do grupo e depois se vai concretizando ao longo do ano através de planificações e avaliações. E a avaliação é sempre vista como uma base para todo o processo de planificação, a avaliação como uma forma de aprendizagem e, portanto, porque falamos é planear e avaliar para as crianças e também com as crianças e com as famílias. Não vou ter muito tempo, mas sei que a Teresa, quando for apresentar os seus exemplos, falará também um pouco do envolvimento nas famílias em todo este processo. Há preocupações muito específicas relativamente à avaliação que já foram aqui faladas, abordadas e que têm sido faladas nas outras sessões. Nós já fizemos, este é o último dia, já fizemos 6 sessões com outros colegas diretores e diretoras de vários agrupamentos e, portanto, a avaliação é de facto uma preocupação. Infelizmente há grelhas uniformes que proliferam e que os profissionais, eu já vi informações, levam imenso tempo a preencher e que não significam nada e, pelo contrário, até podem ter efeitos nefastos quando são lidos pelas famílias e não têm implicações práticas nenhumas. Os exemplos que eu tenho estado a dar vão mantê-los, já que estou a falar da autonomia, por exemplo, que quer dizer que no grupo 50% das crianças não são autónomas, não quer dizer nada, não é? Estamos todos a aprender a viver nas novas margens de autonomia que nos deram na educação, é tão difícil, portanto, não se pode. O que é que isto significa quando estamos a falar de crianças de 3, 4, 5 anos? Portanto, quantificar o que não é quantificável é perder tempo, é desnecessário e pode ter efeitos nefastos. Como é que as crianças como é que as famílias das crianças fazem esta leitura? Ou nem ligam nenhuma avaliação, que nós às vezes ouvimos, ou ficam preocupados desnecessariamente, e como é que os colegas do primeiro ciclo? Isso é outra coisa que temos estado a falar, a importância do trabalho de equipa a nível do departamento, que estas questões vão sendo refletidas, partilhadas, discutidas, e também que nos departamentos os colegas do pré-escolar e do primeiro ciclo vão discutindo, pelo menos de quando em quando, para partilhar ideias e haver uma aprendizagem conjunta. Portanto, nós vimos os espaços do departamento e o trabalho de equipa um espaço privilegiado de aprendizagem para o desenvolvimento profissional, para a procura de soluções para os desafios que são constantes e que não há respostas únicas para os resolver. Podes-me pôr o último slide, Liliana, se faz favor. O último slide tem a estrutura e o índice, não está ainda. Não apareceu. O último slide tem aqui o índice da publicação, não vou ler, vocês depois podem consultar. Eu só gostava de sublinhar que
foi feito, foi construída, estamos aqui a falar para não haver uniformização, também foi esta a preocupação que esteve subjacente à organização desta publicação. Não dá respostas, não é para dizer faz-se assim, aliás as próprias orientações curriculares são orientações, portanto há muitas maneiras de fazer as mesmas coisas, nomeadamente de apresentar as próprias planificações, e isso, portanto, é um livro que coloca muitas questões, tem muitas situações, tem muitos exemplos, é um livro questionador e esperemos que seja assim lido e, portanto, para orientar, para dar pistas de trabalho e para ser, por exemplo, uma base de reflexão e de trabalho a nível dos departamentos, do trabalho de equipa, para as pessoas depois continuarem e enriquecerem com os exemplos e com a experiência que têm e leituras que vão fazendo as suas práticas educativas. E passo já de seguida a palavra à Teresa, que vai dar exemplos concretos da sua prática como educadora. E obrigada. Obrigada, Maria João. Teresa, tens a palavra. Estou só a abrir. Ok. Penso que já está visível. Sim. Já. Ok. Então, bom dia a todas e a todos. No fundo, esta minha participação não é uma participação apenas minha, foi construída com a educadora Arminda Almeida, do agrupamento de escolas Luís Gomes, e eu do agrupamento de escolas Daniel Sampaio. Agradeço à DGE o convite e a confiança para nós podermos partilhar. Algumas vezes eu vou dizer eu, outras vezes eu vou dizer nós, porque de facto há alguns aspectos que foram mais vividos por mim, outros foram mais vividos pela Arminda, mas nós fizemos um bom trabalho, digo eu, de preparação e para vos poder partilhar. Embora estejamos ambas no Concelho de Almada, são agrupamentos completamente diferentes, com características que de facto são bastante diferentes em termos sociais, económicos, de nacionalidade das famílias, habilitações académicas e inclusivamente literacia das famílias. E estamos a falar de avaliação, estamos a falar de planificação, de planeamento, há várias palavras que nós utilizamos para dizer a mesma coisa, e para nós a avaliação, e já foi dito anteriormente, é mesmo uma constante, e os instrumentos que usamos diariamente na recolha de elementos que nos ajudam imenso, não só no processo de avaliar para a aprendizagem, para avaliar as aprendizagens, todas essas recolhas que nós fazemos através de fotografias, de filmes, de registros das vozes das crianças, dos registros também das famílias e dos outros elementos da equipa. E quando eu falo da equipa, eu falo também dos estagiários que temos muitas vezes nas salas e, claro, da assistente operacional, que é essencial na nossa sala. Então, estes instrumentos são efetivamente a documentação pedagógica de um grupo e de uma criança em particular. O que é que acontece? Quando nós estamos no mês de setembro, nós começamos, como já foi dito, a conhecer o grupo, chegam crianças novas, chegam crianças que já estiveram do ano anterior, portanto, temos ali assim uma diversidade muito rica e é importante olhar, mas mais no sentido de observar, e é isso que nós fazemos. Observamos, registamos e observamos em diferentes momentos. Nas escolhas que as crianças fazem nas salas, se vão mais para a sala a área das expressões, ou mais para a área do faz de conta, ou se querem mesmo muitas construções, e depois quando vão para o exterior, como é que eles brincam, e tudo isso é muito importante para nós. E as crianças, muito importante, porque também é importante para sabermos planear de uma forma correta e equilibrada, não é? Porque nós planeamos, temos o nosso modelo, planeamos, mas integramos
sempre a forma como nos chegam as propostas das crianças. E às vezes não são explícitas, são implícitas. É por isso é que o nosso olhar é tão importante. Então, aconteceu o ano passado, por esta altura, uma das crianças em reunião disse, a Madalena disse, eu não sei fazer círculos bem feitos, eu quero aprender a fazer círculos bem feitos, e eu perguntei, quem é que pode ajudar a Madalena? E vários meninos puseram o dedo no ar, dizer eu posso, e começaram logo a lançar ideias e propostas. E ela explicitou, eu quero que sejam daqueles círculos bem redondos, como o meu irmão faz. E ficou combinado. E foi anotado no planeamento em nota, não é? Porque há sempre um instrumento que nós temos que é de planeamento e onde colocamos as propostas das crianças. E também temos um espaço para as propostas das famílias. Cada uma de nós organiza-se à sua maneira, cada um dos educadores em Portugal organiza-se à sua maneira, mas isto é que é o importante. E então ficou combinado que iríamos então falar sobre, e falámos, e a partir daí os círculos, foram os quadrados, foram os retângulos, onde é que existem estas formas na nossa sala, na rua, em casa, etc. Então, em relação ao projeto curricular, como a Arminda diz que é o bilhete de identidade do seu grupo, eu nunca me tinha lembrado, mas de facto faz sentido. Como é que ele é construído? Ele é construído a pensar essencialmente naquele grupo que nós temos, em pensar na intencionalidade, fazendo aquela primeira avaliação inicial, mas que depois não chega, eu já falo mais à frente, sempre numa perspectiva, numa observação holística, em que a participação, os interesses, os gostos, como é que as crianças escolhem os passos, como é que interagem, como é que puxam as outras crianças para também colaborar. Depois também como é que fazemos eu já abordei um bocadinho, mas depois como é que fazemos o planeamento e avaliamos todas essas intervenções que têm diferentes níveis, ou seja, eu enquanto educadora tenho um tipo de planeamento diferente das crianças e das famílias, como é óbvio, mas eu integro tentando que se sintam escutadas, que se sintam ouvidas e que sintam, e eu também possa pegar, eu e todos os educadores que trabalhamos, possamos pegar naquelas sugestões e como é que lhes podemos fazer dar sentido para construir o currículo em cooperação. E então, como foi dito, de facto é verdade, contra mim falo, o projeto curricular de grupo, o PCG, normalmente fica muito arrumadinho e ao longo dos anos nós temos percebido a importância de que ele não fique arrumadinho. Como trabalhamos por semestres, e agora já muitas escolas, muitos agrupamentos trabalham por semestres, nós habituámos-nos há uns anos para cá a ter os momentos de avaliação intercalar que são ótimos para se poder avaliar, para se poder pensar, para se poder reformular alguns aspectos das nossas práticas e esses momentos, no fundo, é nesses momentos que nós vamos construir esta prática dos dois agrupamentos, quer do Rui Luís Gomes, quer do Daniel Sampaio, costumamos fazer o seguinte, olhar para o projeto curricular inicial e acrescentar ou fazer uma adenda ou fazer um anexo, mas que no fundo vem reformular alguns aspectos iniciais, porque normalmente em novembro, dezembro estamos a fazer a primeira avaliação intercalar e depois a avaliação de final de semestre. E, portanto, o que é para nós um aspecto fundamental? Não usamos checklists, não usamos aquelas folhas de avaliação de cruzinhas, nem no momento inicial, nem nunca ao longo do ano. Porque isso é que é importante, e era importante que todos os agrupamentos passassem e eu estou convencida que sim, que a maioria dos agrupamentos faz aquilo que é correto, que é fazer avaliações descritivas do grupo, das crianças, das situações que ocorreram, no fundo, para fazer efetivamente uma construção de currículo enriquecido de uma forma cooperada.
Então, também neste projeto curricular de grupo tem que ficar definido, isso é também muito importante. Como é que se avalia? Como é que se comunicam com as famílias? As reuniões individuais, as reuniões coletivas, as reuniões online, etc. Como é que se faz a planificação? O que é que conta a nossa planificação? Como é que se comunica as aprendizagens? E é isso que eu vou falar agora aqui um bocadinho neste. Antes de passar, deixem-me só ler e chamar a atenção desta frase do Domingos Abrantes, que está na brochura, no livro Planear e Avaliar, que ele diz que isto é muito importante. Então, a educação pré-escolar é fundamental. Uma mesma atividade pode servir para ensinar, para aprender e para avaliar. A informação avaliativa é assim obtida no contexto real de ensino e de aprendizagem, dele derivando diretamente e a ele retornando imediatamente. Portanto, temos muitos momentos nas nossas práticas de educação pré-escolar em que nós estamos a avaliar, mas também já estamos a planear e também já estamos a criar excelentes momentos de aprendizagem junto das crianças. Então, eu tinha passado para este slide. No fundo, este slide o que é que tem? Tem a voz das crianças e tem a voz das famílias. Tem um retângulo aqui a verde, que foi retirado de uma comunicação que a DGE fez, a Isabela Posticida e a Liliana Marques, no ISPA, já há uns 2 anos ou 3, que foi muito importante para muitos educadores que estavam presentes, cerca de 300 educadores presentes, e que era assinalado como apresentar os resultados da aprendizagem para a educação. E, de facto, eles têm que mencionar o processo educativo do grupo, as aprendizagens e progressos das crianças, a voz das crianças e a perspectiva dos pais. Tudo com diferentes níveis, como é evidente. Então, o que nós temos aqui é a voz da criança, do Miguel, que diz que gosta mais de brincar nos jogos de mesa, na garagem, na casinha. Gosta menos é da escrita porque não sabe escrever, não faz mal, e continua o Miguel a dizer, porque no primeiro ano vão ensinar-me a ler e a escrever. E depois diz com quem gosta de brincar. E estes registros são assim uma coisa espetacular. É pena que nos outros níveis de ensino às vezes não haja tempo para dar esta voz às crianças e aos alunos, mas nós felizmente ainda podemos, porque somos monodocentes, ainda temos essa vantagem. Pronto, e também a azul está uma frase da mãe da Madalena, que disse: a Madalena adquiriu mais autonomia e responsabilidade. Ela aqui estava-se a referir ao tempo de confinamento em que esteve em casa, e eu criei um Google Forms para os pais responderem o que é que as crianças tinham feito, o que é que achavam na sua perspectiva que tinham aprendido, o que é que para eles tinha sido mais significativo, e ainda algumas sugestões, porque de facto eu quando fiz este questionário aos pais, eu depois retornei no dia 15 de março do ano passado e, portanto, foi possível pegar em algumas propostas das famílias. E, portanto, muitos dos pais, inclusivamente, falaram que os meninos tinham aprendido a fazer muitas tarefas em casa, de dar de comer ao cão ou ao gato, a ir passear, a fazer a cama, a lavar a louça, a pôr a mesa, que eu achei fantástico, porque de facto isso é que é importante nestes momentos em que não tiveram connosco e tiveram com as famílias, aprender o máximo de coisas sobre a vida para a vida. E depois aqui à esquerda também, com certeza já estão a ler, mas isto é um excerto de uma das minhas avaliações das aprendizagens de uma das crianças, em que refiro que muito participativa e diferentes vivências na sala, por exemplo, reuniões de conselho, escolha de atividades, quase diariamente faz a sua inscrição no mapa mostrar, contar a escrever, comunicações e partilhas após atividades. Enquanto presidente e nas restantes tarefas não se esquece das suas responsabilidades,
e no mapa de atividades registra com frequência as atividades que mais gosta e da minha observação eu verifico que diversifica as suas escolhas e gosta de o fazer acompanhado com amigos com quem se está melhor, mas contudo ele esquece de registrar as suas escolhas no referido mapa e muitas vezes isto até é dito pelas crianças. Eu escolhi mais atividades, mas esqueci de colocar. Portanto, todo este processo de avaliação e de planeamento vai estando assim a ser construído. E vou para o último slide, para não vos cansar muito e para também podermos ter hipótese de falar ainda no fim e trocar algumas ideias. Este slide, para quem não conhece, excepto penso que está aqui o diretor da Arminda. A Arminda é a colega com quem construí este documento, foi o Luís Gomes, e temos aqui fotografias dos nossos contextos. E, no fundo, quando no início eu disse, e também foi referido pela Liliana e pela Maria João, que temos que ter muita atenção à forma como intervimos, como avaliamos e como planeamos nos contextos, porque cada contexto é um contexto. Portanto, estamos a ver situações em que a Arminda optou por estar presencialmente com a família e registando também algumas das suas opiniões. No meu caso, algumas das opiniões foram muito registadas através de Google Forms, de questionários online que os pais conseguiam responder com muita facilidade. Só referir que então aqui vários momentos, este último aqui assim em baixo, são momentos de trabalho de equipa, em que a equipa de departamento se reúne. Também já foi dito anteriormente, é muito importante que o departamento, por exemplo, possa pegar, os departamentos de educação pré-escolar possam pegar em capítulos deste livro, ou naquilo que considerarem mais interessante e analisar ao longo do ano letivo. Eu acho que é uma excelente proposta que tem sido feita até nas outras sessões paralelas. E, portanto, só referir que um pequeno aspecto, como é que algumas outras propostas também chegam à sala, e vou só dar 2 exemplos. A minha mãe, um menino entra na sala e disse, a minha mãe mandou-me este garrafão de água para colocarmos as tampinhas para dar uma cadeira de rodas ao Duarte, porque o Duarte vai estar sempre de cadeira de rodas e ele precisa de ir tendo cadeiras de rodas. Isto foi o ponto de partida para uma intervenção, fazer um projeto de intervenção social que foi de facto vivido ao longo do ano, a par de outros projetos, mas é assim que muitas coisas chegam às salas e que temos a possibilidade ainda na educação pré-escolar aproveitar. Ou então, como a Arminda também nos contou, que estavam a falar sobre dinossauros e um dos meninos disse, o meu irmão sabe ler e pode vir falar de dinossauros porque ele quer ser paleontólogo quando for crescido. E, portanto, só para acabar, é muito importante que os agrupamentos de escolas, os diretores, tenham sempre presentes as diretivas e os documentos orientadores para a educação pré-escolar, que compreendam, que respeitam as nossas particularidades, não caindo na tentação de querer quantificar aquilo que não é quantificável e respeitar a forma também como nós organizamos e ainda podemos, enquanto etapa de educação, fazer todo este planeamento, toda esta avaliação de uma forma holística que faz sentido. Muito obrigada e desculpem se demorei mais um bocadinho. Obrigada, Teresa. Vamos então ter a oportunidade de ter este espaço para debate, para diálogo, por isso convido-vos a intervirem, gostávamos muito de vos ouvir, falar sobre os vossos agrupamentos, as vossas experiências. Fiquem à vontade, não estou a ver aqui nenhuma mão levantada, mas podem aproveitar este tempo, não temos muito, porque temos uma sessão logo às 10, mas temos ainda espaço para fazerem algum comentário ou questionarem alguma de nós. Alguém quer... Liliana, posso intervir? É que eu não consigo descobrir onde é que é aqui para levantar a mão.
Ok, tudo Olá, bem. Liliana. Olá, Ana Paula, não sei se lembras de mim, Ana Paula Correia. sim, claro. Pronto. Tudo Bom bem. dia a todas. Pronto, eu sou coordenadora de departamento de pré-escolar aqui no agrupamento de escolas de Nova Mira Sintra e de estabelecimento também, entre outras coisas. O que é que acontece? Realmente o nosso departamento defende a avaliação descritiva já há alguns anos. Pronto, este ano vamos entrar em semestralidade, é tudo inovação, mas acontece que em cada período o que é solicitado? É solicitado uma contabilização, uma monitorização das crianças, do adquirido, não adquirido, em aquisição. Pronto. Já há alguns anos que nós temos o tal instrumento de avaliação por cruzinhas para conseguirmos depois dar estes resultados. É complicado, por mais que se tente, é complicado conseguir depois fazer esta monitorização. Eu queria a vossa ajuda para saber como é que nós havemos de fazer quando nos solicitam grelhas que têm grelhas do projeto TAPE, portanto do TAPE mesmo, para fazermos monitorização. O que é que as educadoras fazem? As educadoras têm realmente um documento onde nas várias áreas colocam o adquirido, a aquisição, não adquirido. Pronto, este instrumento, portanto, esta ferramenta já sofreu alterações ao longo dos anos, mas continua a existir. Pronto. O que realmente as educadoras defendem já há alguns anos é que, e muito mais agora, é que a avaliação seja descritiva. Mas depois é muito complicado conseguirmos fazer esta contabilização. Eu estou-me a fazer perceber. Sim, claro. Claro que sim. Maria João, queres começar? E aproveito para pedir a vossa ajuda, porque realmente nós defendemos a 100% a avaliação descritiva, mas depois vamos lá ver, a burocracia vai contra isto mesmo, pronto. Nomeadamente a nível de sumários, que sou eu que crio os sumários para as minhas educadoras todas. Eu tenho que colocar num dia, por exemplo, vamos imaginar, num dia eu tenho que colocar área de conhecimento do mundo, área não sei de quê. Estou-me a fazer perceber. E tenho mesmo de fazer assim, porque a direção, por mais que eu dê a volta, solicita-me isso mesmo. Aliás, eu tenho 15 educadoras, no efeito, portanto, titulares. Dessas 15 educadoras, eu tive de criar sumários para todas, no E360, que é uma plataforma do Ministério, onde eu tenho mesmo que colocar as várias, portanto, por exemplo, vamos imaginar, das 9 às 10, área de conhecimento do mundo, das 10 às 11, expressão e comunicação. Eu estou-me a fazer perceber. Isto é tudo, eu realmente, eu depois ouço estas dádivas espetaculares, só que depois, na concretização, eu não consigo. Eu não sei se realmente... A Liliana está a dizer para ele começar, pronto, eu percebo-a perfeitamente e é essa realidade, claro que sim, e é essa realidade que nós vimos em muitos lados e que não faz sentido nenhum e que é precisamente nesse sentido que o próprio Ministério sentiu a necessidade de elaborar uma brochura para dar respostas. Não há nenhum documentos orientadores que obriguem a que isso seja feito. Aliás, estamos num momento que a nível nacional se fala da gestão flexível do currículo para todos os níveis de ensino. E era o que eu dizia, a lógica disciplinar, invadir a educação pré-escolar e mesmo o primeiro ciclo do ensino básico, parece-me que é uma contradição. Há aqui uma contradição e, sobretudo, o que eu acho, não me parece que isso vá afetar as crianças e famílias na prática. O que eu acho é as horas que se passam, que se perdem, o tempo que se perde,
para a fazer coisas que não servem para nada e depois não há tempo para fazer as coisas que são efetivamente importantes para o trabalho. Eu penso que a autonomia profissional e os documentos que estão em vigor dão-vos o direito de poder fundamentar que não têm obrigatoriedade para fazer isso. Agora, é isso constantemente que nós ouvimos, que há uma pressão, temos que fazer, e no fundo estar a fazer coisas que não servem para nada, mas isto acontece até no ensino superior. Eu também vos digo, nós temos tanta autonomia no ensino superior, eu passo uma vida a inventar plataformas e coisas que nós fazemos não servem para nada. Portanto, há uma burocracia digital que é um bocadinho esmagadora e que eu acho que é importante refletir. Como é que isto se ultrapassa? Eu estou a dizer como formadora, e era o que eu faria como educadora. Nós temos margens de autonomia que temos o direito de as usar e de justificar que pedagogicamente isso não tem sentido. Agora, em termos do Ministério, a Liliana também não é propriamente ministra, não é? Mas, e a Teresa também, como educadora, como é que fazem? Será importante. Porque há muitas contradições entre o discurso e a prática, eu percebo. Claro. Mesmo no primeiro eu acho que estamos aqui a falar, mas isso preocupa-me bastante. Claro. Maria João, é isso mesmo que tu disseste, na verdade. Para que é que servem essas percentagens de áreas de conteúdo que as crianças atingiram ou não atingiram? Não é? Isso é que tem que ser refletido e percebido se vale a pena, porque, na verdade, o que nós queremos saber é o que é que as crianças aprenderam, que progressos realizaram. Isso tem que ser descritivo. Não é possível contabilizar isso, e essa contabilização que os educadores têm que fazer para dar resposta às solicitações do agrupamento, porque não é uma solicitação do Ministério da Educação, não está em lado nenhum, nem nas orientações curriculares, que é o documento obrigatório, não é prescritivo, mas é obrigatório ser o suporte do processo educativo e curricular no jardim de infância. Não dizem lado nenhum, muito pelo contrário, está claro, explícito, que a avaliação não é classificativa nem certificativa e, portanto, o que eu percebo o lado dos diretores que querem saber o que é que se passa nos jardins de infância, não é? Querem recolher informação para poderem apresentar também a outros que o solicitam. Mas tem que ser sempre uma informação válida, real, porque muitas vezes o preenchimento dessas fichas não são reais. Como é que os educadores conseguem saber a percentagem de aprendizagens que as crianças realizaram em cada área de conteúdo ou domínio? Isso não faz sentido. Não é real. Liliana, se me permites, também relativamente aos sumários, quer dizer, estamos a falar de monodocência e de repente compartimentar, agora trabalhamos esta área, depois aquela, depois mesmo no primeiro ciclo não me faz sentido. Claro, as orientações curriculares que há uma contradição, há gestão flexível, há monodocência e de repente eu percebo que não é fácil. Não é fácil. A questão dos sumários tem sido ultrapassada de outra forma e que pode até ser usada de uma forma útil, que é descrever o que é que se fez durante a manhã ou durante a tarde. Liliana, deixa-me só depois dizer uma coisinha. Sim. Eu sei que a Leonor tem termino. Leonor, eu só demoro um minuto, está bem? Só para dizer à Paula, que é assim. Teresa, deixa-me só terminar para não falarmos uma em cima da outra. Desculpa. Os sumários, se for a síntese daquilo que aquele grupo esteve a realizar durante a manhã, não é? Ou mesmo por partes da manhã, pode ser um documento, uma síntese útil para depois fazer o balanço, não é? E também para o diretor ou o coordenador poder acompanhar o que se está a passar no jardim de infância. Agora,
ter que ser por áreas de conteúdo e por domínios não faz sentido, porque as crianças aprendem e desenvolvem a sua aprendizagem de forma articulada e holística, não é? Estar a espartilhar é de facto desnecessário. Teresa, vou-te dar a palavra. Olha, são 10 horas, eu não sei se devo falar. Termina só aquilo que querias dizer rapidamente, está bem? Então, eu só ia dizer que aquilo que a Paula acabou de falar, eu também encontrei. Eu tinha que, quando cheguei ao agrupamento, fazer percentagens e eu fiquei logo muito incomodada com tudo isso. E, portanto, houve um trabalho que foi de um ano, de falar sobre avaliação, de falar sobre o planeamento, de envolver todas as colegas sobre, e depois também como estava no Conselho Pedagógico, tinha entrado para o Conselho Pedagógico nesse ano, eu tive a oportunidade também de chegar ao Conselho Pedagógico e poder também defender um bocadinho esta nossa causa. E em relação aos sumários, a Liliana disse muito bem, resumiu muito bem, nós também tivemos de ter a partir de uma determinada altura, a partir de há 2 anos o Inovar, e dentro do Inovar os sumários que são feitos não é mais do que o que é que foi de facto vivido, e até se pode colocar notas, pode-se colocar uma nota de o que é que eu vou trabalhar, porque saiu das famílias, saiu das crianças, e quando nós quisermos ficamos ali com uma história, um livro de vida, se quisermos. Porque tudo isso está organizado no Inovar. É possível dar a volta, temos é que estar bem sustentados, porque é possível. Obrigada a todos. Posso? Bom dia. Rapidamente. Devemos beijar o segundo grupo, mas tudo bem. A partilha da senhora coordenadora do departamento do agrupamento de escolas de Sintra, que eu não percebi bem a designação, foi muito importante. A Gualva Mira Sintra. Muito obrigada. É fundamental que não se perca esta linha de pensamento fundamental desde o plano de expansão da educação pré-escolar do século passado. E as orientações curriculares preconizam. O educador é o construtor e o gestor do currículo. E a avaliação é indissociável do currículo, do desenvolvimento do currículo. E como tal, a intencionalidade educativa tem que ser gerida dentro do grupo de docência da educação pré-escolar. E a partilha com o Conselho Pedagógico, como acabou de dizer a nossa colega Teresa Matos, é fundamental. Portanto, se não tem utilidade essa forma de registar, tem que ser refletida noutra que seja adequada, com a grande vantagem de agora temos uma brochura que é planear e avaliar na educação pré-escolar. E que refere a esses aspectos e clarifica-os. Debatam-nos junto do departamento, como sugeriu a Teresa, e apresentem ao Conselho Pedagógico, à direção. Estava ali Isabel Pinto. Isabel Pinto, queria dizer alguma coisa? Sim? Muito bom dia. Bom dia. É para corroborar exatamente o que a doutora Liliana Marques referiu, nomeadamente em relação ao registro de sumários. Efetivamente, eu faço parte da CAP, do agrupamento de escolas Visconde Chanceleiros, Marciana Alenquer, para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, com especial destaque, e efetivamente não podemos, digamos que, permitir, no âmbito até da flexibilidade, permitir que a introdução e o uso de plataformas que também são essenciais para evidências, não é? E que em muito bem substituir no primeiro ciclo, por exemplo, os antigos livros de ponto, nomeadamente no registro dos sumários, e quando adaptado depois ao pré-escolar, não podemos permitir que esses recursos venham desvirtualizar, digamos assim, portanto, tudo aquilo que é a essência destas idades e do ensino pré-escolar. Portanto, nós que utilizamos o Inovar já há bastante tempo, ainda não avançámos para o E360, mas desde logo que criámos, e partilho convosco, não fazemos aqui por áreas de todo, criámos uma célula, digamos assim, onde é permitido criar o registro sumário e criar de uma forma descritiva
com as Exatamente. atividades e com os isso mesmo. comentários É isso que mesmo. são considerados pertinentes por parte das nossas colegas educadoras, que são elas que estão em contexto e que permitem as aprendizagens significativas e em contexto. E é isso que deve continuar a ser realizado. A Muito avaliação, obrigada. a avaliação, Obrigada. efetivamente, também é muito importante. Quantificar de todo, eu considero que seja praticamente impossível nestas idades tão jovens. Muito obrigada, um bom dia a todas. Obrigada a todas Obrigada. e a todos. Obrigada. Eu vou dar por encerrada esta primeira sessão e dar uns minutos para iniciarmos já a segunda, por isso quem já não está na segunda sessão, agradeço que sigam para as outras sessões que se inscreveram. Muito obrigada pela participação Obrigada, bom dia. de todos.